Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 1 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo e sábado da semana 17. Na parte 1 falaremos sobre os jogos da tarde de domingo, que isso inclui... eu tô tentando manter a minha voz forte, mas nesse momento tô querendo que o mundo acabe depois do desempenho pífio da franquia, com muitas aspas, New York Giants. Falarei sobre esse jogo, falarei sobre todos os jogos das 3 da tarde e das 18 horas. Na parte 2, que eu vou postar na segunda-feira de manhã, vou falar sobre os jogos de sábado, inclusive o histórico Bengals e Broncos, um grande jogo. Falarei sobre o Sunday Night Football e as principais notícias da penúltima rodada da semana 17 da temporada regular, né? A penúltima semana da temporada regular da NFL. Lembrando que essa semana do Ano Novo, a gente vai ter um episódio novo indo ao ar no dia 2 de janeiro, exclusivo para apoiadores. É importantíssimo para o podcast continuar no ar que você se torne apoiador. Você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo lá no site caradosesportes.com.br. Você escuta os podcasts por lá, no celular mesmo, como se fosse um player de áudio, com a tela bloqueada, vai escutando, como se fosse um Spotify da vida. É muito simples, muito fácil, muito seguro, R$14,90 por mês. De novo, é importantíssimo para manter o podcast no ar. Dados os recados, vamos entrar nos jogos. O Philadelphia Eagles derrotou o Dallas Cowboys por 41-7. Eu vou passar um pouco mais rápido por esses jogos que não foram tão competitivos assim, né? A grande história pra gente ficar de olho aqui é que o Kenny Pickett sofreu uma lesão na costela e o Tanner McKee entrou no lugar dele. Ele teve até 2 passes para touchdown. O Saquon Barkley se tornou o 9º running back a ultrapassar 2.000 jardas numa só temporada, o que não acontecia desde 2020, quando o Derrick Henry conseguiu a marca. Antes dele, Adrian Peterson conseguiu em 2012, né, aquela temporada dele saindo da temporada anterior. Ele terminou com uma ruptura de ligamento cruzado anterior. 2009, Chris Johnson, CJ2K, se você lembra dessa temporada, parabéns, você está velho. Jamal Lewis, do Baltimore Ravens, em 2003. Terrell Davis, do Denver Broncos, 98. Barry Sanders, do Detroit Lions, 97. Eric Dickerson, do Los Angeles Rams, 1984. E O.J. Simpson, em 1973. E agora o Saquon Barkley tem a chance de bater o recorde de jardas terrestres numa só temporada, né? O Eric Dickerson teve 2.105, o Saquon Barkley tem 2.006, então ele vai precisar de 100 jardas, exatamente 100 jardas, para se tornar o recordista. Claro que o Eric Dickerson fez isso em 16 jogos, o Saquon Barkley teria um jogo extra. Será que os Eagles vão colocar o Saquon Barkley em campo? Porque a equipe já tá com o seu destino selado na temporada, não pode subir, não pode cair, então já tá ali na seed número 2, e vai ser interessante ver, né? O Saquon Barkley já falou que ele não liga muito pra isso e tal, mas você potencialmente se tornar o running back com mais jardas numa só temporada é um grande feito. E vamos ver como é que vai acontecer. E Gabriel, Saquon Barkley, hein? Não me causa nada como torcedor dos Giants, porque não fazia sentido nenhum para os Giants renovarem com o Saquon Barkley. Não fazia sentido nenhum. Foi muito melhor para os Giants e para o Saquon Barkley. Então, e assim, ajuda os Eagles, mas também não acho que é... e aí? Ele poderia ser qualquer time. Bom pra ele, não tinha por que ele ficar em Nova York, então não me causa, não sei o que, não me causa nada, sinceramente. Tô sendo 100% honesto com você aqui. E quanto aos Cowboys, tem que demitir o Mike McCarthy, né? Pelo amor de Deus. Não pode continuar. Eu sei que ele chegou perigosamente perto ali de salvar o cargo com desempenho recente. O Cooper Rush vinha até fazendo alguns jogos bem honestos, mas não dá. A equipe não teve Sid Lamb nesse jogo, né? Então, enfim, não tem muito o que falar da equipe. Tampa Bay Buccaneers atropelou Carolina Panthers 48-14.
É um grande jogo do Baker Mayfield. Aliás, eu sei qual jogo vocês querem ouvir eu falando. Vai chegar lá. Pode ficar calmo que vamos chegar lá. Mas foi um grande jogo do Baker Mayfield. 5 passos para touchdown, 359 jardas. Eu sei bem disso porque eu tô enfrentando ele na minha final. Tem uma liga de fantasy com uns amigos ali. Se eu não me engano, é a 15ª edição já. Uns 14, 15 anos que a gente joga essa liga. E eu tô na final e o meu adversário tem o Baker Mayfield, então fiquei suando ali bastante. Mas eu tô entrando ali na segunda-feira com uma posição... tô liderando, assim, maior probabilidade de vencer é minha. Mas foi um grande jogo dos Bucks, né, equipe que a gente já viu ter esse tipo de atuação ao longo do ano. A defesa dos Panthers é um pouco café com leite, né, e assim... Bom jogo do Bryce Young também, né? Porque ele termina com 203 jardas, 2 passes para touchdown, né? Mas não foi, tipo, garbage time, né? O jogo começou até equilibrado, né? Mas aí os Buccaneers têm muito mais poder de fogo, né? E a defesa dos Panthers não consegue fazer nada. É uma defesa horrível, tem pouquíssimos jogadores que seriam titulares em outros times na NFL. E os Bucks passaram por cima. A gente tem falado muito do Bryce Young. Méritos pro Adam Thielen, que tem feito uma sequência de jogos absurda. Ele que tem 34 anos, você deve lembrar dele. Ele jogou muito tempo no Minnesota Vikings, né? E aí ele sai... Não lembro se foi exatamente no ano que a equipe renovou, que a equipe draftou o Jordan Addison, ou perto disso. Mas ele tem feito uma sequência absurda, né? Nos últimos jogos, né? Nesse mês de dezembro, então incrível. O Bryce Young, claro que ele é muito beneficiado. Os dois se beneficiam, né? O Bryce Young se beneficia por ter o Adam Thielen e o Adam Thielen se beneficia pelo crescimento do Bryce Young. E o Mike Evans agora, falando do Tampa Bay Buccaneers, né? Ele tá correndo ali para manter a sequência dele de temporadas com pelo menos 1.000 jardas vivas, né? Ele que todos os anos dele na NFL, ele teve pelo menos 1.000 jardas. Essa é a 11ª temporada dele. Ele teve as 10 primeiras com pelo menos 1.000 jardas e agora ele tem 818 mais 97, porque esse site que eu estou vendo, 915. Então ele precisa de 85 jardas na última rodada. Se eu não me engano, contra o Saints. Contra o Saints. Então ele precisa aí dessas jardas aí para manter viva essa estatística. E se ele não chegar, não chegou. Ele, Hall da Fama, vencedor do Super Bowl, um dos maiores wide receivers do século XXI. Mas é um número legal que eu tenho certeza que ele vai querer manter. Mas grande vitória para o Tampa Bay Buccaneers. Já ia esquecendo de falar o grande ponto desse jogo. Um pato entrou em campo, literalmente um pato entrou em campo lá no Raymond James Stadium, né? Ele tava do lado do retornador de punch e inclusive foi quando os Bucks conseguiram bloquear o punch do Carolina Panthers. Aí depois um dos gandulas lá foi tentar tirar o pato, levou um baile, o pato passou por debaixo das pernas dele, aí depois veio um cara, pegou com carinho e tal, levou, fez carinho. Com certeza esse pato vai ser bem tratado, porque a NFL gostou um monte de coisa, botou a foto do pato no perfil, na capa do perfil do Twitter, né? Então falando que a Tampa Bay Buccaneers. Então o pato vai ser bem cuidado. Tenho certeza que os Buccaneers vão adotar ele, mas foi bem bonitinho. Eu gosto muito de patos, é um dos meus animais favoritos, acho bem bonitinho. O Buffalo Bills trucidou o New York Jets 40-14, com os 14 dos Jets vindo no último quarto, já no garbage time, com o Tyrod Taylor, não foi com Aaron Rodgers. Aaron Rodgers teve um jogo bizarro, 2 interceptações e recebeu uma falta por late hit, né? Numa das interceptações, ele que fez o tackle, mas ele não fez o tackle, né? Empurrou o cara já tava fora. Não lembro qual foi o jogador que interceptou, né? Já tava fora do campo, acho que foi o Christian Benford, se eu não me engano. E foi um late hit, né? Um jogo completamente bizarro do Aaron Rodgers. E eu falei no podcast exclusivo para apoiadores, né? Falando dos jogos da quarta-feira, né? Que o Lamar Jackson, ele tinha confirmado o serviço dele ali na disputa pelo MVP. Fez um grande jogo contra os Texans. E o Josh Allen, eu sinto que também confirmou o dele. Eu acho que os dois chegam na última rodada empatados. Eu acho que eles... esse tipo...
o curioso é que a gente não sabe se a gente vai ver os dois em campo, né? Porque os dois times ali, os Ravens menos, né? Mas os Bills já estão ali com a seed número 2 garantida, então talvez ele não entre em campo, né? Então o Lamar tem essa chance, né? Provavelmente ele vai ter um jogo a mais do que o Josh Allen, né? Os Ravens precisam vencer o Cleveland Browns na última rodada para não depender do resultado de Steelers e Bengals. Mas falando sobre esse jogo aqui especificamente, né? Os Jets não viram a cor da bola, né? E duvido muito que a gente veja o Aaron Rodgers em campo na semana 18 e virou circo. Assim, já era circo, né? Mas agora com as notícias aí de que o Garrett Wilson pode pedir troca dos Jets se o Aaron Rodgers for o quarterback da equipe na próxima temporada, né? Claramente o Aaron Rodgers tem uma conexão muito melhor com o Davante Adams, né? Porque eles já se conheciam. Garrett Wilson não ficou muito satisfeito. Aí tem Sauce Gardner fazendo comentário no Instagram e tal. Virou um circo total. E nessa semana sai o documentário sobre o Aaron Rodgers lá. Ele fumando substâncias de procedência questionáveis no meio da floresta, né? Enquanto ele se recuperava do tendão de Aquiles e tal. Então um circo total. Enquanto pro Buffalo Bills, ótimo. Seed número 2 garantida, vai poupar todo mundo na próxima rodada, merecido. O Las Vegas Raiders derrotou o New Orleans Saints por 25-10, um jogo que aconteceu, um jogo que foi péssimo para os Raiders, mais uma vitória que derruba a posição deles no draft. Fatos relevantes sobre esse jogo, eu achei que os Raiders iriam perder, apostei no Saints, porque os Raiders tiveram um problema com o avião deles, né? Eles eram para sair de Las Vegas no sábado de manhã, saíram no final da tarde, chegaram tipo 11 e pouca da noite em Nova Orleans e mais tarde do que isso, até eu acho. Foi tipo 13 horas antes da hora que o jogo começaria, né? Então achei que eles perderiam, né? Também pelos motivos óbvios, que é um time péssimo. Mas não, venceram. Fato relevante desse jogo é que o Brock Bowers se tornou o calouro com mais recepções na história da NFL. Não estou falando de tight end, estou falando de qualquer calouro. Ultrapassou o recorde recente do Puka Nacua. E temporada fantástica do Brock Bowers. E é o único ponto que chama atenção nesse time dos Raiders. Apesar do Aidan O'Connell ter feito um jogo honesto, enquanto o Saints já tá pensando já. Imagino que a maioria dos jogadores já tenha reserva e passagem para as férias já há algum tempo. Tennessee Titans 13, Jacksonville Jaguars 20. Outro jogo que aconteceu. Mac Jones fez um jogo honesto. Brian Thomas Jr. é uma estrela. É o melhor wide receiver calouro na temporada. Não é nem discutível. 7 recepções, 91 jardas, 1 touchdown. Ele em passes longos é um absurdo. Tudo que ele faz é muito bom. E assim como o Brock Bowers é para os Raiders, o Brian Thomas Jr. é o único ponto positivo da temporada. Do lado dos Titans, nem isso. Um time que já desistiu da temporada a algum ponto, vai estar de olho num quarterback. Não teve o Levis, né, machucado. Mason Rudolph, outro horroroso, mas não, acho que 40 segundos sobre esse jogo já tá bom. Chegou a hora que vocês, sádicos, tanto aguardavam. A vitória do meu time, New York Giants. Por quanto tempo mais eu não sei. 45-33. Se você tá no YouTube, esse trecho especificamente sobre esse jogo, eu resolvi ligar a câmera, porque vocês têm pedido para eu voltar a fazer podcast com a câmera, mas é que me dá muito mais trabalho fazer em vídeo. Tem que me arrumar, tem que arrumar meu cabelo, botar ring light. E para esse jogo específico, como eu imagino que pelos comentários que eu tenho recebido no Twitter, muita gente queria saber a minha reação. Minha reação para essa vitória dos Giants é de completo... não sei nem se desespero é a palavra correta, né? Decepção, talvez. Acho que decepção não é forte o suficiente, né? Você torcer pelo New York Giants nos últimos 10 anos tem sido um desafio. Porque é uma das franquias mais antigas da NFL, é uma das mais tradicionais não só da NFL, mas dos esportes dos Estados Unidos. Mas a sensação que dá é que não se adequa
aos novos tempos. E isso já há mais de uma década. Os Giants se apegaram por muito tempo ao Eli Manning quando era claro que ele não tinha mais condições, né? Já estava em franco declínio. Acho que 2014 para 2015 ele já dava sinais claros e ele começa como titular em 2019. E aí você tem 5 anos de Daniel Jones. Que absurdo! Que absurdo você ter insistido no Daniel Jones por 5 anos, né? E agora a franquia tem uma chance de mudar. Tem uma chance de selecionar um novo quarterback. Vai dar certo, vai dar errado, a gente vai ver em campo, mas quanto mais alto sua escolha for, melhor a chance de você vai poder escolher o seu quarterback. E você vence um jogo completamente idiota contra o Indianapolis Colts. E tudo bem, os jogadores eles entram em campo, eles querem vencer. A comissão técnica quer vencer, mas não pode acontecer. Você tem que ter cérebro. Por que o Malik Nabers está em campo? Ele teve 7 recepções para 171 jardas e 2 touchdowns. Tem uma temporada de calor incrível. Ele claramente é um grande talento. Por que ele está em campo? Por que você não tirou o Drew Lock no intervalo? Por que você não tirou o Malik Nabers no intervalo? O Ondale Robinson? Na entrevista depois do jogo, pô, Brian Daboll, você tá tancando? Você tirou jogadores? Não. A gente já, infelizmente, nossa temporada já acabou. Tem que testar jogadores jovens. E bota dos caras. E a NFL vai fazer o quê? É uma justificativa plausível, né? E mesmo que, pô, vai multar os Giants, porra, foda-se. Não vai tirar a primeira escolha geral dos Giants, né? Não vai chegar a esse ponto. É ridículo. Por que esses caras estão em campo? Por que o Brian Burns está em campo? E eles entram em campo no começo da partida. Por que você não tira no intervalo? Por que você não literalmente chama jogadas que você sabe que vai dar errado pra perder esse jogo? Perder esse jogo é tudo pro New York Giants. Tudo. E agora, ao invés da primeira escolha geral, os Giants têm a 4ª escolha geral. Pode não parecer muito, mas agora a gente tem Titans e Browns na frente dos Giants, 2 times que vão selecionar quarterbacks, e a escolha dos Patriots muito aberta para negócios. Então, se algum time mais abaixo se apaixonar pelo Shadow Sanders ou pelo Ken Ward, vai trocar, e aí são 3 times na sua frente. O que obriga os Giants, se quiser mesmo selecionar um desses 2 quarterbacks, vai ter que subir, e vai ter que pagar caro pros Patriots, vai ter que pagar muito caro. Tipo que os Panthers pagaram aos Bears para subir para selecionar o Bryce Young. Só que os Giants, a gente viu literalmente os bastidores disso naquele documentário no off-season. Os Giants tentaram de tudo para subir pelo Drake May ou pelo Jayden Daniels e não conseguiram, era muito caro. E agora é o mesmo cenário, só que com 2 caras que são, assim, eu gosto dos 2 como prospecto, não mergulhei ainda na análise, mas o Jayden Daniels e o Drake May eram prospectos muito mais animadores do que Shadow Sanders e Ken Ward. Só que os Giants poderiam ter a primeira escolha, selecionar um deles sem se preocupar em ter que dar capital extra de draft, e agora tá nessa situação. E outra, vai enfrentar o Philadelphia Eagles com reservas na próxima rodada. Os Giants vão acabar vencendo esse jogo. E aí, se o Giants vence esse jogo, a nossa escolha vai ser tipo a 7ª, 6ª, que é um desastre completo. É um desastre completo o que aconteceu nesse domingo. Pergunta, por exemplo, pro Washington Commanders, eles venceram um jogo idiota no final da temporada e não selecionaram o Joe Burrow. Tudo bem que não parece ter um Joe Burrow nesse draft, mas você tem quarterback, você tem que ir tentando até você encontrar um. Você não pode selecionar um que claramente não era o cara, e ficou claro bem rápido que ele não era o cara, e você colocar 5 anos da sua franquia com ele. Me tira total... É porque era uma luz no fim do túnel, essa escolha. E agora, não tem luz no fim do túnel, se você é torcedor dos Giants. Qual que é o melhor destino possível? Pagar um caminhão de escolhas de draft por um dos 2? Assinar com Kirk Cousins na off-season
Talvez se você dá um contrato de 45 milhões por ano pro Sam Darnold, é uma situação horrível. Não tem futuro. Não tem futuro positivo pro New York Giants. Vai ter que correr um risco gigantesco numa troca. E é uma piada o que essa franquia se tornou. É uma franquia que age como se estivesse nos anos 90, nos anos 80 ainda. É um dono chorando porque não renova com o running back. E a franquia chega nessa posição e vence um jogo que tira a primeira escolha geral do New York Giants, né? Então ele não sabe como operar no século XXI. E digo mais, pode doer a alguns torcedores dos Giants. Os Giants venceram 2 Super Bowls com Eli Manning, 2007 e 2011. 2 dos Super Bowls mais aleatórios da NFL, da história da NFL. E aí, se você... Assim, alguns lances acontecem diferente. Os Giants estariam sem vencer um Super Bowl desde... Qual que é o ano? 1990. E não é como se com o Eli Manning os Giants estavam sempre nos playoffs, estavam sempre ali lutando. Não. Foram 2 Super Bowls que a equipe chegou ali e não era zebra e venceu. Temporadas que não foram tão boas. Os Giants foram como wildcard em 2007 e venceu a divisão com 9 vitórias em 2011. Então são 30 anos aí que, tirando esses brilhos com off-seasons absurdas do Eli Manning, os Giants têm sido uma das piores franquias da NFL. E nos últimos 10 anos é tipo o pior ou o segundo pior retrospecto em vitórias e derrotas, né? Então é um absurdo, é muito deprimente. Tem que demitir o Brian Daboll, tem que demitir o Joe Schoen, porque acho que o fato do jogo ter sido vencido nesse domingo mostra uma falta de visão com o que é importante no médio prazo para a franquia, que não dá para manter os dois no cargo. Porque você não vai demitir o John Mara. O John Mara é o dono dos Giants, ele não vai vender o time nunca. O dia que ele morrer vai ser as filhas dele, né? A Rooney Mara ou a Kate Mara. Sim, as atrizes, né? A Rooney Mara do... Qual filme mais famoso da Rooney Mara? Aquele da garota com a... Ela é a namorada do Zuckerberg no filme do Facebook. A garota com a tatuagem do dragão. Ela faz aquele filme Her que é o computador com a voz da Scarlett Johansson. A Kate Mara, que fez House of Cards, fez o Quarteto Fantástico, o último. Um dia elas vão ser donas dos Giants, né? E vai continuar. Eles não vão vender os Giants. E a equipe não tem a visão de como você tem que mandar uma franquia em 2024. E você vai demitir o Brian Daboll, o Joe Schoen, você vai encontrar gente melhor que eles? Também não. Então, cara, eu não sei mais se eu sinto alguma coisa pelos Giants. Torcer pelos Giants atrapalhou muito mais a minha experiência como fã de futebol americano, como fã da NFL, do que aumentou. Porque é legal você torcer por um time, né? Eu sei que tem muita gente que acompanha sem torcer por time e tal, mas você ter essa conexão com uma equipe é uma parte muito importante. E essa conexão tem sido socos na cara que eu levo toda semana. E hoje eu sinto que foi a pior derrota como torcedor dos Giants. Os Giants venceram, mas foi a pior derrota como torcedor do New York Giants. Eu não tenho nenhuma esperança pro futuro recente, pro futuro próximo da equipe. Assim, você vai pagar muito caro pra subir por um dos dois e você, acerta na loteria. Eles têm uma temporada de calor fantástico mas é improvável. E aí, se você erra, você tá numa situação como dos Bears, né? Dos Panthers, né? Que deu a primeira escolha geral no ano seguinte pros Bears. E... Eu fiz com a boca, tá? Não peidei, não, tá? Eu tô muito desiludido. E pros Colts, você vai perder esse jogo
você podia continuar brigando pelos playoffs. Pelo amor de Deus, a defesa dos Colts foi uma vergonha. Vergonha completa. Derrota vergonhosa pros Colts também. E Joe Flacco, né, em vez do Anthony Richardson, mas não tem muito o que falar não. Fuderam os Giants, então se foda também o jornal dos Colts. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos torcedores dos Colts, mas vocês fuderam os Giants muito forte. E é isso, não tem muito mais o que falar não. Vamos pro penúltimo jogo dessa parte 1, lembrando que na parte 2 falaremos sobre os jogos do sábado, Sunday Night Football, e falaremos como estão o cenário dos playoffs para a próxima rodada. Semana 18, última semana da temporada. Não deixem de botar 5 estrelas lá na avaliação do podcast no Spotify, deixar like, deixar comentário se você estiver no YouTube. Miami Dolphins derrotou o Cleveland Browns 20-3, sem Tua Tagovailoa, Tyler Huntley foi o quarterback, e jogou ok contra um time que já desistiu completamente, o Dorian Thompson-Robinson. Não acho que ele é o pior quarterback que já começou um jogo como titular na NFL, mas ele também não tá muito longe disso não, mais um jogo péssimo dele, e os Browns, coitados. Coitados não, porque eles estão numa situação que eles se colocaram, né? Mas eles desistiram completamente, enquanto os Dolphins, bom jogo do Tyreek Hill, o time tem chance matemática de chegar nos playoffs ainda, apesar de não ser muito provável, mas acho que é isso. Vamos falar sobre o grande jogo desse domingo, que prometia no papel ser o grande jogo e cumpriu. Minnesota Vikings contra Green Bay Packers. Os Vikings venceram jogando em casa 27-25. Num último quarto que a equipe sofreu muito mais do que a gente imaginava. Os Vikings abriram uma grande vantagem, mas os Packers se recuperaram ali no último quarto. Os Vikings chegaram a abrir 27-10. Estavam vencendo por 27-10 com 7 minutos para o fim da partida. Os Packers fazem 2 touchdowns, mas no fim os Vikings conseguem a primeira descida, que garantiu a vitória ao time e garantiu ao time o direito de jogar pela seed número 1 da NFC e pela NFC Norte, né, contra o Detroit Lions na semana 18. E para falar sobre esse jogo, eu tô aqui com o torcedor número 1 do Minnesota Vikings no Brasil, Alisson, que se você já consumiu algum conteúdo sobre Minnesota Vikings aqui no Brasil, Minnesota Vikings Podcast, perfis sobre Minnesota Vikings, você conhece ele. Alisson, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Por 3/4 eu senti que foi uma atuação quase perfeita do Minnesota Vikings, né? E ali no último quarto, não sei se foi o time tirou muito o pé do acelerador, não sei se foi a urgência, deu uma injetada de adrenalina nos Packers, provavelmente uma combinação dos dois, mas vamos começar pelo fim, antes de falar sobre o que deu certo, né? O que aconteceu no último quarto para os Vikings quase cederem o empate aos Packers? Primeiramente, boa noite, Gabriel, boa noite aos ouvintes. Tô ficando feliz de vir aqui de novo, né? Que eu lembro que no começo da temporada eu quebrei sua maldição de quem vinha o time perdia. Verdade. E o Minnesota Vikings segue nessa sina aí, né? De vencer jogos, é impressionante. Cara, mas você falou que parecia que o jogo tava acabado e eu tuitei isso, né? Eu tuitei aquele meme do pare de bater, ele já tá morto. E incrivelmente, o Minnesota Vikings conseguiu deixar o Packers voltar no jogo. Foi uma série de acontecimentos, na verdade, né? O jogo tava 27-10 e o Vikings consegue ali uma boa campanha ofensiva, salva o drive num passe impressionante do Sam Darnold pro Justin Jefferson, e aí o kicker perde o field goal de 43 jardas, dá bom campo para eles, e aí já o Vikings com a prevent defense ali consegue tomar um touchdown rápido, os caras convertem os 2 pontos, e aí deixam em 9 pontos o jogo, e aí os caras falaram assim, eu acho que dá, e na sequência o Vikings chuta um punch também, um punch curto para ajudar mais ainda os Packers. Então o special teams dos Vikings ajudou bastante o Green Bay nesse final de jogo aí. Verdade, o que me deixa um pouquinho preocupado. Ainda mais tratando um time com um histórico, né, dos Vikings, né, de erros de field goals em momentos importantes e tal, né? Então foram 2 field goals errados e esse punch, como o Alisson falou, né, foi um punch bem curto.
E eu achei que o Packers ali no modo desespero também conseguiu encontrar algumas coisas. E ao longo do jogo, por 3/4, eu senti que a defesa do Brian Flores fez o que a defesa do Brian Flores costuma fazer, né? Que é entrar na mente do quarterback adversário com muita confusão, gerando muita pressão. E a resposta dos Packers parecia ser, pô, vamos... Tá em dúvida, joga a bola lá no fundo do campo, vamos ver se alguém consegue alguma coisa, né? E eu acho que é um método meio 8 ou 80, né? E para a maior parte do jogo, eu acho que os Packers tiveram um lado 8, né? Dessa equação. Não gostei do jogo do Green Bay Packers e eu acho que foi mais uma grande atuação dessa defesa dos Vikings, que é uma das melhores defesas da temporada. O Brian Flores é um dos candidatos aí a coordenador do ano. Eu acho que você pode questionar ali o desempenho no final, mas eu acho que foi um momento ali atípico, que os Packers estão no desespero. Eu não acho que é motivo para preocupação. Eu achei que a defesa jogou muito bem, jogou como vem jogando ao longo do ano. Por 3/4 ali, a defesa foi bem e o ataque foi bem também. Eu gosto, no geral, do que o Vikings está apresentando nesse final de temporada e gosto do que o Sam Darnold está apresentando nesse final de temporada. Vamos falar sobre o Sam Darnold? Pode falar. Vamos falar sobre o Sam Darnold, que eu vejo você no Twitter, um dos grandes entusiastas do Sam Darnold. E, claro, ele lançou a interceptação, é verdade, ali, né? E ele, acho que assim como o ataque como um todo, teve 3/4 espetaculares ali e o último quarto não tão bom. Mas, no geral, uma partida muito boa do Sam Darnold. Eu fiz um tweet, não sei se você viu, Alisson, que eu acho que tem 3 quarterbacks acima dos demais hoje no desempenho atual da temporada, né? Que são Josh Allen, Lamar Jackson e Joe Burrow. Para mim, eles são os 3 melhores quarterbacks da NFL. Eu acho que o Sam Darnold vem na prateleira logo abaixo, na minha opinião, com o Jared Goff, com o Patrick Mahomes e com o Justin Herbert. Mas é inacreditável a gente pensar assim, né? Tudo bem. Eu acho que o Sam Darnold, a gente via como uma possibilidade real ele ter um bom desempenho num ataque estruturado como o dos Vikings, mas não num ponto que você discute se ele é um do top 5, se ele é parte do top 5 para MVP da NFL, né? É um dos desdobramentos mais impressionantes dessa temporada e eu acho que mais uma vez ele jogou como esse cara que ele merece ser top 5 ou top 7 MVP. Tem uma pergunta a ser feita sobre isso, que eu vou te fazer depois. Mas, cara, o Sam Darnold, você, no seu sonho mais mirabolante, você imaginava que ele ia ter um ano como esse? De jeito nenhum. E a gente já conversou sobre isso, né? Jamais esperaria que chegasse perto disso, né? Eu esperava que no máximo o Sam Darnold poderia ter uma temporada decente ali, né? Uma temporada decente ali, passar para, sei lá, uns 25 touchdowns e o Vikings com uma boa defesa, a gente conseguir, com a ajuda das armas ofensivas, a gente conseguir vencer alguns jogos. Mas o que a gente está vendo é um Sam Darnold confiante, como nunca viu na carreira. Ele está tendo a melhor temporada da carreira, mas de muito longe. Tem uma estatística muito interessante que, nesse exato momento, agora o Sam Darnold tem mais vitórias com o Minnesota Vikings do que ele teve em toda a carreira com o New York Jets. Aí é duro. Ele teve 13 vitórias. Ele teve 13 vitórias com o Jets e conquistou a 14ª com o Minnesota Vikings nessa temporada. Então, nesse jogo, dá pra ver em vários momentos ali, converteu várias terceiras descidas importantes ali. Então, o Vikings não está vencendo apesar do Sam Darnold, está vencendo também por causa do Sam Darnold, e principalmente em dezembro. O dezembro dele foi perfeito. Essa foi a única interceptação dele. Acho que uma média de 3 touchdowns por jogo. Simplesmente dá pra você empolgar, cara, com o que o Sam Darnold está jogando. Se a defesa for bem e o ataque jogar como tá jogando, dá pra acreditar, dá pra guardar uma pontinha de esperança. Ainda mais se o time conseguir a seed 1.
Você olha pra NFC, o nível que ele tá jogando, os Vikings não estão em desvantagem na posição de quarterback contra ninguém, na minha opinião. Eu acho que, tudo bem, num cenário de playoff, você confia mais no Matthew Stafford, confia mais no Jared Goff, provavelmente, mas o Sam Darnold tá jogando melhor do que esses dois, né? Então, ele passou de 4.000 jardas hoje, 35 touchdowns, 12 interceptações, é um ano brilhante. E a gente vai falar sobre o Packers também, mas eu acho que a gente já conversou sobre isso no podcast, né? Mas já passou bastante tempo desde a última vez que você participou. Eu te convidei, acho que semana passada, e você furou comigo. Eu não escondo aqui no podcast os segredos. Não furou, o Alisson não podia participar. Mas eu sinto que vai ser uma grande história, novela, o que será o futuro do Sam Darnold. Porque a gente viu o Baker Mayfield com aquele contrato de 3 anos, $100 milhões com os Bucks. O Sam Darnold fez um ano bem melhor do que o Baker Mayfield fez naquele ano. Só que o Tampa Bay Buccaneers não tinha uma escolha top 10 na posição de quarterback esperando, né, pra jogar. E o que o Vikings faz, né, nessa situação? Porque eu acho que o Sam Darnold passou do nível ali de que, é o time ao redor e tal. Pô, Jordan Edson e Justin Jefferson incríveis são. Kevin O'Connell é incrível, vai ganhar treinador do ano, vai e tal. Mas eu acho que ele tem muitos méritos. Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso. Eu acho que eu já até falei. Eu fiz essa sugestão conversando contigo também, offline. Eu acho que os Vikings deveriam usar a franchise tag no Sam Darnold. Aguardar como que o... Caramba, me fugiu o nome do... J.J. McCarthy. Ver como é que o J.J. McCarthy vai voltar. Ver se o Sam Darnold mantém esse nível na próxima temporada. Eu acho que os Vikings deveriam usar a franchise tag no Sam Darnold, que imagino que vai custar uns $35 milhões. Mas pelo menos você ganha mais um ano pra tomar essa decisão. E você, como torcedor dos Vikings, como um cara que acompanha a franquia muito mais de perto do que eu, acho que são duas perguntas, né? O que você faria e o que você acha que os Vikings farão? Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria na franchise tag, que é o que eu faria. Mas eu acho que a gente ainda tem... eu acho que os próximos jogos podem e vão influenciar, né? Vai ser a primeira pós-temporada da vida do Sam Darnold. Ele já mostrou que consegue lidar com a pressão, consegue lidar com jogos grandes como foi o jogo de hoje. Mas eu creio que como vai terminar a temporada vai influenciar a decisão do time. Se eu fosse apostar hoje, eu acho que o time deve estar bem inclinado a botar a tag no Sam Darnold, que eu acho que vai custar um pouquinho mais do que você falou. Eu acho que vai ficar entre 40 e 42 milhões. Eu acho que a previsão é mais ou menos por aí. Então, é uma parte considerável do salary cap. Mas o Vikings vai ter cerca de 70 milhões de cap livre, né? E a gente esperava poder usar esse cap aí para melhorar ainda mais o time para a próxima temporada. Mas eu acho que a franchise tag é a decisão mais difícil. Eu vejo o pessoal no Twitter falando bastante: o Vikings tem que renovar, não pode arriscar e tal. Com o time dos outros é sempre mais fácil. Qualquer um, na mesma situação, estaria com o rabo trancado para renovar com o Sam Darnold, com medo de ser uma amostragem de uma temporada só. Então, se você põe a franchise tag, você tem ali pelo menos mais uma temporada para ver. Vai, no pior dos casos, escutar propostas de outros times, porque mercado ele vai ter. Verdade, $41 milhões aqui a projeção no over the cap, né? A franchise tag é salgado, mas é o preço pra você ganhar mais um ano pra você decidir, né? Porque hoje os Vikings têm uma situação muito boa, é uma situação perfeita para um quarterback, né? E você quer evitar pagar, sei lá, $40 milhões por ano
para um quarterback que você não tem certeza que ele, numa situação que não seja perfeita, ele vai elevar os companheiros, né? Porque, assim, por melhor que seja o ano do Sam Darnold, a gente já viu ele em situações bem piores e jogando muito pior, né? Então, não é só o 2024 que a gente tem dele de evidência, né? A gente tem todos os outros anos da carreira dele. Sobre o Green Bay Packers, pra gente encerrar, eu acho que foi um jogo bem fraco do Jordan Love. Eu não tenho gostado do que eu tenho visto do Jordan Love na temporada como um todo. Eu sei que ele passou pelas lesões na primeira metade e tal, mas era pra ele já estar pelo menos perto de 100%. Acho que não dá pra colocar a culpa na parte física. Talvez a gente tenha superestimado um pouco ele saindo do 2023 dele, que foi muito bom, jogou muito bem, terminou o ano muito bem de 2023, mas eu achei que o Jordan Love não fez uma grande temporada, e também não achei que nenhum dos recebedores da equipe emergiu como a gente esperava que pelo menos um ou dois deles fizessem, e senti que foi um time que, bem parecido com a maioria dos times que enfrentam essa defesa mesmo, um ataque bem confuso e uma secundária bem suscetível, né? Tudo bem que a gente tá falando de Jordan Addison e Justin Jefferson, mas ainda assim eu achei que a secundária dos Packers jogou bem mal. Não é um time que me inspira muita confiança. É um time que parecia melhor aí nas últimas semanas, talvez um pouco pela força dos adversários que pegou, né? E hoje eu achei que tipo, o plano de jogo deles foi 0,800 Josh Jacobs, né? Matt LaFleur só deu a bola na mão do Jordan Love quando não tinha outra opção. E aí isso acabou ficando meio fácil pro Brian Flores, né? Excluindo ali o final do terceiro pro quarto, né? Que dá pra pôr um pouco de suposição que tirou um pouco o pé. E aí o Love foi obrigado aí também a passar a bola. Mas durante o jogo todo, o Packers tentou correr com a bola. Não teve muito sucesso. O Minnesota tem uma boa defesa contra o jogo terrestre. E aí o Jordan Love passou em situações claras de passe, pressionado e não deu muito certo. E também tem esse ponto o grupo de recebedores do Packers é bem mediano para ser legal. Muitos drops na temporada toda. Sim. Não tiveram o Christian Watson também, né? Eu acho assim, talvez o Packers tenha se precipitado com Jordan Love. Eu acho que ele tem coisas boas, tem bons pontos no jogo dele, mas não mostrou ser tudo isso, né? Teve uma amostragem pequena aí, ele fez uma boa pós-temporada, um bom final de temporada no ano passado. E aí eu vou bater no Sam Darnold de novo. É o medo de você renovar com um jogador que tem uma temporada de amostragem. E o Sam Darnold ainda tem várias temporadas que não foram boas, né? Em situações ruins e não foram boas. Só que o Jordan Love estava lá no Packers, né? Treinando com o Packers nesse tempo todo. Ele teve uma temporada, mas ele já estava no time há muito tempo. Verdade. Um último ponto para encerrar aqui. Eu estava assistindo a transmissão com o áudio da transmissão dos Estados Unidos, né? Triste ver o Tom Brady comentando. O Tom Brady... Tudo bem, é o primeiro ano dele, mas ele tem sido um péssimo comentarista. Eu concordo com você. Tem sido complicado. E assim, eu nunca achei que ele tinha o temperamento pra ser um bom comentarista. Esses caras de altíssimo nível, GOAT do esporte e tal, a sensação que eu tenho é que eles nunca são bons comentaristas, né? O Pelé, o pessoal citando o Pelé aqui no Twitter, né? Tipo... Obviamente eu não lembro, né, porque eu era muito novo, eu tinha 2 anos, mas dizem que ele fez uma Copa do Mundo muito ruim como comentarista na Globo e tal, mas ele ficou meio confuso quando os Packers, depois que eles fizeram o touchdown pra cortar ali pra possivelmente 10 pontos com extra point, eles vão pra conversão de 2 pontos, né, que ali você corta a vantagem pra 9 pontos. O objetivo aqui é a mesma lógica do você perdendo por 2 touchdowns, você ir pra conversão de 2 pontos, né, porque você tá perdendo, depois dos 6 pontos do touchdown, você tá perdendo por 11 pontos. Você vai pra conversão de 2 pontos, se você converte, você tá perdendo por 9, e aí com o touchdown e o field goal você vira o jogo. Se você erra,
você ainda tem a chance de fazer uma segunda conversão de 2 pontos e empatar o jogo, levar pra prorrogação, né? Porque o ideal é você não jogar pelo empate, né? Com empate ainda você vai pro empata e é basicamente 50-50, né? Se você vai vencer, o cara ou coroa vai definir muito da sua probabilidade de vencer. Então foi a decisão correta do Matt LaFleur, tanto que ele corta a vantagem para 2 pontos, né? Só que os Vikings gastam o relógio e os Packers não recuperam a bola, né? Então foi a decisão correta. Sigam Alisson Brito no Twitter, @Alisson com 2 L's, Brito com 3 O's no final. Alisson, brigadão pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Então é isso, pessoal. Vamos passar para a parte 2. Segunda-feira de manhã eu vou postá-la, se você estiver escutando já na madrugada, já ansioso. Falar sobre Sunday Night Football, jogos do sábado e como estão os cenários dos playoffs para a semana 18. Então até lá.